não tinha nem ideia de como harmonizar uma música. Eu não sabia trabalhar com harmonia, como distribuir as vozes. Eu, nossa, eu nunca vou conseguir escrever dessa forma. Eu tinha medo até de colocar uma nota em cima da outra. Achava que poderia estar fazendo besteira, né? E poderia ser motivo de chacota para algumas pessoas que entendem, né? E eu não tinha esse conhecimento de saber se estava legal ou não. Sempre pensei que era dom, que eu conheço uns colegas assim, rapaz, esse rapaz tem um dom. Será que essa nota aqui vai funcionar nesse acorde? Eu me sentia bem incompleto como músico, assim. Eu tenho muito orgulho de poder falar e falar, não é mais amador. Coisa de músico, né? Percebe modulação, percebe reharmonização, então assim, nossa, cara, tá suando super bem. E é isso, é muito gostoso. Eu tô feliz com o resultado e receber feedback de pessoas que você admira, putz. Agora eu estou me sentindo mais feliz, né, musicalmente. Já fui contactado por colegas aqui da Paraíba, né, pedindo meus arranjos, né, através do WhatsApp, fazendo elogios, né. Tô realizado, né? Eu nem esperava, uma coisa que eu nem esperava. O maestro chegou em mim querendo, né? Perguntando se eu fazia arranjos, se eu trabalhava com quintetos. E aí ele já gostou do primeiro trabalho, já pediu mais pra mim. E a gente vai tentando fazer e graças a Deus tá dando certo. Assim que eu fiquei muito surpreso em, com pouco tempo, fazer coisas que eu não fazia. Eu faço hoje coisas que um mês atrás não fazia, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um colega meu de infância que toca contrabaixo. Aí veio perguntar a mim, rapaz, você mandou aquilo ali, você tá estudando com quem? Esse rapaz é com Rafael Oliva. Eu já enxergo como a escrita de forma profissional. Quando eu sento para escrever um arranjo, eu já considero que é um arranjo super profissional. Os amigos mais próximos, né, os que irão tocar o arranjo, por exemplo, eles já fizeram comentário de estarem surpresos o quanto que a escrita mudou em tão pouco tempo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Workshop de Arranjos para Sopros. Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjos para sopros e criador do método AS, que é um método rápido que eu desenvolvi para ensinar músicos comuns a criarem arranjos como verdadeiros profissionais. E neste evento eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir fazer isso. Eu vou te mostrar o que você precisa saber para sair daqui escrevendo os seus próprios arranjos. E antes que você pense algo do tipo, mas os caras demoram anos e anos para aprender e vão ensinar isso de graça em apenas uma semana? Ou então que tudo isso parece ser muito bom para ser verdade? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu peguei alguns arranjos criados durante as últimas edições desse workshop. E o que eu fiz? Eu juntei esses materiais para você ver que os participantes, como você, produziram apenas com uma semana de aulas. Dá uma olhada.
E ainda tem o caso do Thiago Fará, que não sabia nem ler partitura, mas foi lá, aprendeu tudo, correu atrás, fez todos os exercícios e olha só o que ele tem a dizer. Quando eu me inscrevi, eu comecei a receber os informativos, e-mails, e bater um pouco de insegurança, assim, de será que eu tinha feito a coisa certa em me inscrever ou não? E aí eu me dei conta de que eu não sabia, assim, absolutamente nada, não tenho vergonha em dizer. E aí quando chegou na terceira aula final, né, que é para depois entregar o último trabalho, esse foi... que aí acho que era colocar o que você sabia de tudo, toda semana, assim. Esse aí foi bem difícil. Eu saí com um sentimento, assim, muito bom de vitória, de conquista, de que aquilo era possível, sim. E aí, quando eu postei na comunidade, o maestro Rafael Oliva falou, o seu eu vou corrigir ao vivo. Nossa, aí eu desesperei. Eu falei, putz, o que eu fui inventar? Cara, eu não imaginava, 4 dias atrás, nunca conseguir fazer isso, assim. Ainda mais é uma canção que eu amo, e aí ver ela suando agradável e falar, pô, fui eu que fiz isso, assim, deu um gás, assim, até na minha vida musical, deu um super ânimo de, assim, é o começo de uma nova fase da minha vida que realmente é algo que eu quero aprender e fazer pro resto da minha vida, assim. Agora, o melhor de tudo é que depois dessa semana você terá tudo na mão para poder realmente evoluir ainda mais nos arranjos e até mesmo chegar a criar arranjos como um verdadeiro profissional. Olha como está o nível dos arranjos do Thiago Fará hoje em dia. Nem parece que até um tempinho atrás ele não sabia nem ler partitura, não é verdade? Um outro exemplo é o Kleber. Olha o arranjo que ele criou no terceiro workshop em julho de 2021. E depois o arranjo que ele criou em apenas 3 meses depois do workshop. Eu sou Kleber Barbosa, eu toco trompete na banda da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte. Assim, eu fiquei muito surpreso comigo mesmo, porque eu não toco instrumento harmônico. Eu fiquei muito surpreso em, com pouco tempo, fazer coisas que eu não fazia. Eu faço hoje coisas que um mês atrás não fazia, né? Incrível, né? Mas olha só, isso tudo só aconteceu porque eles se dedicaram bastante. E é esse o compromisso que eu espero de você. Eu dou o meu tempo e o meu conhecimento. E você dá a sua dedicação. Simples assim. Pode ser desse jeito, gente? Eu sei muito bem como é complicado encontrar material sobre esse assunto por aí, né? Provavelmente eu comecei na música como você. Era um garoto, né, aos 13 anos, que gostava muito de música e resolvi aprender a tocar um instrumento musical.
né, para estar trabalhando com os amigos, né, estar tocando com os amigos. Eu comecei a tocar o cavaquinho e em pouco tempo já estava dando aula para esses meus amigos, esses meus colegas, né. Foi o meu primeiro contato com o ensino musical e logo de cara eu já vi como era satisfatório ver os meus amigos evoluindo na música com a minha ajuda, com o meu auxílio. Depois de uns anos eu comecei a tocar o saxofone e me juntei à Sinfônica da Escola de Música Vila Lobos, onde fiz diversas apresentações pelo Rio de Janeiro. Eu participei também de big bands e outras formações, atuando bastante na noite carioca. Nessa época eu nem me ligava muito nos arranjos, sabe? Eu era um saxofonista que estava preocupado com a própria partitura e esperava ela na minha mão para poder fazer bem feito o meu trabalho. E ponto. Até que um dia, depois de um show no Orton Palace, em Copacabana, né, que eu havia feito com a orquestra do maestro Silas, o Miquel, trombonista da banda, me emprestou um CD que realmente mudou para sempre a minha visão dos arranjos para sopros. Era o álbum Hot House, do grande trompetista Arturo Sandoval. Escuta aí um trechinho só. Bom, só sei que quando eu dei o play pela primeira vez nesse disco, tudo sumiu. Parecia que só existia o som que eu estava escutando, né? Era uma sonoridade que mexeu comigo de uma forma que eu não havia sentido antes. Foi nesse disco que eu percebi pela primeira vez as possibilidades dos naipes de sopro tocando em bloco. Uau! Né? Ouvi os sopros formando acordes dissonantes, acordes ousados, né? Modernos, me deixou realmente intrigado, porque era algo totalmente diferente do que eu vivia no meu dia a dia como músico saxofonista. Eu vi que as possibilidades eram muito maiores do que aquilo que eu vivia. E eu fiquei imediatamente com um desejo enorme de criar sonoridades como aquelas do Hot House. E aí começou uma época de muita frustração para mim. Porque eu sabia o que eu queria fazer, mas não tinha ideia de como fazer. Imagina só, se hoje em dia já é difícil de encontrar materiais que explicam claramente como criar arranjos de sopro, imagina naquela época, uns 20 e poucos anos atrás. Simplesmente não tinha. Eu tinha que me virar mesmo, então eu fui aproveitando, né, o meu conhecimento harmônico que eu tinha através do cavaquinho e do violão. Eu tentava aplicar nas aberturas dos blocos, mas nem de longe eu conseguia o efeito desejado. E sabe o que era pior disso tudo? É que eu não consegui mais me contentar com o que eu tocava, né? Com o que eu observava no meu dia a dia como músico. Porque eu comecei a perceber que muita coisa poderia ser melhorada, mas eu simplesmente não sabia como fazer melhorar essas coisas. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a cursar licenciatura em música lá pela Universidade Estadual do Pará e tive apenas um semestre de aulas de arranjo que só serviram para me deixar ainda mais frustrado, porque parecia que eu estudava, mas não saía do lugar. E nessa altura eu já tinha um bom conhecimento teórico. Eu conseguia perceber quando algo estava errado e até conseguia corrigir algumas coisas. Eu me saía bem, por exemplo, em algumas adaptações, transcrições, tá? Mas nada disso chegava perto da sonoridade que eu desejava, aquela sonoridade do Hot House. Até que então eu tive contato com alguns arranjadores profissionais e comecei a buscar mentorias e aulas particulares para me aprofundar realmente no tema. Eu estava realmente decidido a investir nisso e acabei gastando alguns milhares de reais durante essa minha caminhada para a minha formação. Eu cheguei a pagar R$400 por uma única hora de bate-papo sobre arranjos de sopro só para poder evoluir ainda mais nas técnicas que passei a empregar no meu dia a dia como arranjador. Isso foi a melhor coisa que eu fiz, sem dúvida alguma, porque finalmente eu comecei a produzir trabalhos que me deixaram cada vez mais orgulhoso disso. E tudo isso me possibilitou compor uma música em homenagem ao nascimento da minha filha Luísa, né, que dei esse nome por causa do grande mestre maestro Tom Jobim. Né? Escutem aí um trechinho dela.
final desse vídeo eu vou deixar ela inteira para vocês ouvirem, ok? A questão é que, juntamente com essa música, me veio um pensamento que me incomodou bastante. Eu olhei para trás e pensei no tanto que eu estudei para chegar nesse resultado e vi o tanto de tempo que eu perdi também. Então, de tanto ir atrás, estudar, tentar fazer, na tentativa e erro, eu vi que era possível ensinar isso de forma mais objetiva, mais prática, mais direta. Eu percebi que os livros e alguns professores queriam se aprofundar em todos os temas antes de passar para a parte prática. E isso deixava o processo todo meio que mais complexo, né? Mais demorado. Eu vi que os ingredientes básicos de um arranjo bem feito eram muito mais simples do que eu ou qualquer outra pessoa imaginava. Então eu percebi que o arranjo poderia ser ensinado para qualquer músico, independente do nível técnico desse músico. Eu vi que não precisava ser algo exclusivo de quem tem anos e anos de música, de quem já sabe toda a parte teórica, sabe? Eu percebi que poderia fazer o músico se divertir escrevendo seus arranjos enquanto aprendia a parte teórica. E é esse o método que eu vou passar para você aqui nessa semana. Depois de fazer essa música para minha filha, eu pensei que todo músico deveria ter o direito de fazer algo assim. Porém, o nosso sistema de ensino não colabora. Conheço muitos músicos de sopro que não sabem nada sobre harmonia, nada sobre formação de acordes, nada, nem as coisas mais básicas. E isso é o principal fundamento da criação de arranjos para sopros. Eu não acho isso justo. Um músico que estuda seu instrumento por mais de 20 anos e mesmo assim ter lacunas tão básicas na sua educação musical. Por esse motivo, eu quero dividir esse meu método com vocês. Tá? Então vamos lá para o mapa do arranjo, né, que é o tema da aula de hoje. Prepara aí um papel e caneta para fazer as suas anotações, que eu vou passar um exercício para você postar lá na comunidade do Facebook depois, tudo bem? Bom, existem 3 erros que eu cometi no começo e que muitos outros iniciantes cometem quando vão começar a escrever arranjos. O primeiro erro deles é não respeitar a relação harmonia com a melodia. A melodia, como eu sempre falo, é a nossa atriz principal. Ela precisa estar sempre em destaque, né? E não pode ser ofuscada. Só que o arranjador iniciante, muitas vezes, não se preocupa com isso. E na ânsia de harmonizar e abrir logo as vozes do arranjo para os instrumentos, ele vai tacando nota para tudo quanto é lado e torce para que no final dê certo o resultado. Ele acaba seguindo a lógica na cabeça dele mesmo, ou até mesmo a lógica que aprendeu em alguns livros ou em algum conteúdo na internet sobre abertura de vozes, e acaba se esquecendo em algum momento da atriz principal do arranjo, que é a melodia. Eu garanto para você que se eu pedir para cada participante desse workshop, independente do seu nível técnico, me enviar um arranjo agora mesmo, para correção, eu vou encontrar pelo menos uns 90% de violação em relação à melodia, harmonia. E por que isso acontece, Rafael? Você pode me perguntar. Isso acontece porque a nossa mente, ela não consegue manter o foco em mais de uma coisa que não dominamos. Se o arranjador não tem um domínio completo das técnicas de arranjo, as técnicas de harmonia, as formações dos acordes, né, da criação de contracantos e etc., as chances de algum desses pontos serem negligenciados são enormes. E qual é o problema disso, Rafael? O problema disso é que a relação harmonia-melodia do seu arranjo vai sofrer com isso muitas e muitas vezes. E assim, o seu arranjo nunca vai soar como o arranjo de um profissional, porque sempre vai ter uma notinha ou outra atrapalhando a sonoridade que seu arranjo deve passar. Mas não se preocupe, porque eu vou te ensinar como resolver esses problemas rapidamente. Daqui a pouco eu vou falar sobre o mapa do arranjo e na aula que vem sobre as reduções. E isso vai dividir o processo em etapas, dando uma folga realmente para o teu cérebro poder trabalhar com mais eficiência. Você vai ver só. Então já anota esse erro aí para você ficar mais ligado nele, ok? Vamos para o segundo erro. O segundo erro que vai te deixar mais longe de criar arranjos como um profissional é não se preocupar em manter o bloco compacto. Mas o que significa esse bloco compacto, Rafael? Eu vou abrir aqui o Sibelius
para explicar isso melhor. Vamos lá. Bom, o que a maioria de vocês faz quando vai abrir um acorde para os sopros, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um quarteto de sopros, trompete, sax alto, tenor e barítono, e vamos imaginar que a gente quer abrir aqui um Dó com sétima maior em concert, um Dó com sétima maior de efeito, né? O som real, quando digo de efeito, é o que vai soar no piano, tá? Então, você já sabe, você é trompetista ou saxofonista, vocês sabem a transposição dos instrumentos, mas só isso não é o bastante, só isso não é o necessário para você fazer com que o teu bloco soe bem, soe compacto, né? Então, por exemplo, imaginando esse acorde que eu falei, um Dó com sétima maior, né? Eu vou abrir a partir do trompete, como nota mais aguda, eu vou colocar a sétima maior nesse trompete, né? O trompete está fazendo o Dó sustenido, que soa assim, né? Porque eu sei que é um instrumento transpositor de segunda. E aí eu continuo essa abertura aqui, por exemplo... É muito louco isso, tá, gente? É muito louco porque as notas que eu abri aqui as notas estão corretas. Porém, o acorde ele não está compacto, o naipe não está compacto. Isso não é legal para os sopros. Os sopros eles precisam soar compacto, né? Em posição four way close, posição cerrada. O que significa isso, Rafael? Da primeira para a última voz não pode ter um intervalo maior que oitava. Então, da primeira para a última voz, ela vai estar compreendida, esse bloco vai estar compreendido dentro de uma oitava. Entende? Então, quando eu pego isso aqui e coloco de efeito, o que está soando? Eu vou escrever o acorde aqui, né, o Dó com sétima maior. Então, o trompete, lembra que estava tocando Si? Perdão, estava tocando Dó sustenido, né? Ele está soando Si. Então, a partir da sétima desse acorde, né? E aí o alto está fazendo Sol, que é a quinta desse acorde, né? O tenor está fazendo o Mi 2, que é a terça desse acorde, e o barítono está fazendo o Dó 1, que é fundamental do acorde, né? As notas, como eu disse para vocês anteriormente, estão corretas, mas o acorde não está compactado, né? E como eu vejo isso? Olha a distância, né, do sax alto, por exemplo, para o trompete. Mais de uma oitava, tá? Mais de uma oitava. Olha a distância do tenor para o alto, né? Olha a distância do barítono para o tenor. Então, assim, isso aqui não faz com que o nosso arranjo gere interesse, né? Chame atenção, soe bonito. Esse é um erro que muitos de vocês cometiam, né? E não vão cometer a partir de agora. Rafael, como é que eu faço para resolver esse problema aqui que eu arrumei, essa enrascada, né? Porque as notas estão corretas, né? E em tese, né? Esse é um erro que eu cometi muito no início, mesmo sendo um músico, conhecendo de harmonia, sabendo esses detalhes, mas eu não sabia essas peculiaridades e é o que eu quero passar para você aqui, né? Um naipe de sopros compacto. Primeiramente, eu vou juntar isso, tá? Então perceba que eu vou escrever aqui em posição cerrada. Olha quantos ajustes de oitavas eu precisei fazer nos instrumentos. E agora sim, eu tenho aqui, ó, Si 3. Eu tenho Sol 3 no alto. Eu tenho o Mi 3 no tenor. E eu tenho o Dó 3 no barítono. E é claro, aqui está em concert, mas os instrumentos vão estar disponíveis dessa forma aqui. Então percebe que a organização das oitavas ela muda e é fundamental que você domine as oitavas do instrumento. Só saber que o instrumento é um transpositor de segunda, um transpositor de nona, um transpositor de sexta, não é necessário, não é suficiente para que você tenha um arranjo soando bem, né? Vou colocar para vocês ouvirem agora a nossa versão. Perfeito, compacto, e é assim que deve ser. Ah, Rafael, só tem essa forma para eu poder compactar um naipe? Não, existem várias outras, tá? Não vou conseguir detalhar todas essas no workshop, é uma semana apenas, mas eu digo para vocês que se vocês usarem a partir de agora nos seus arranjos, né, a posição cerrada, o forward close, né, eu garanto que se vocês colocarem as notas corretas, o teu arranjo vai soar bem, o teu bloco vai soar equilibrado. Isso acontece pelos mesmos motivos que eu já expliquei anteriormente. O nosso cérebro ele vai escolher apenas um problema para resolver. E se você está distribuindo as vozes sem nenhum método, sem seguir um processo ordenado, você vai acabar deixando uma ou outra nota se perder nessa distribuição. É normal, é comum. E isso vai aumentar muito as chances do seu arranjo soar estranho, esquisito, sabe?
O pior de tudo é que muitos músicos cometem esse erro sem nem perceber. Aí o arranjo soa estranho e eles não têm nem ideia do que fazer para arrumar esse trabalho. Olha, um dos meus piores medos quando eu tocava ao vivo era errar uma nota e todo mundo perceber, né? Não tem sensação pior para o músico. Agora imagina você escrever um arranjo, achar que está tudo ok, tudo certinho, e aí quando vai tocar com a banda inteira sai um negócio meio estranho, esquisito. Sendo que todo mundo sabe que foi você que escreveu o arranjo. Não dá, né? E o pior de tudo é que isso acaba resultando no terceiro erro que faz com que os seus arranjos pareçam um de um amador, né? Se contentar com o básico e não evoluir. Com tanta coisa que pode dar errado no seu arranjo, depois de experimentar algumas coisas diferentes e acabar soando estranho e não saber o que pode estar errado, né? A insegurança faz com que diversos arranjadores nunca saiam do básico. Isso mesmo. Colocar as bolachonas lá na partitura, tocar apenas as notas óbvias dos acordes, ou mesmo só as notas da melodia. Se você acha que isso está tudo bem, pode parar porque não está bem não. A gente vai mudar isso. É lógico que você pode utilizar a simplicidade como um recurso. Muitas vezes o básico é bem-vindo, né? Mas utilizar apenas isso porque você tem medo de evoluir, fazer apenas o básico porque você não sabe como fazer algo mais complexo, mais sofisticado, isso não vai travar apenas os seus arranjos, como também vai travar você como músico também. E eu não quero isso. E eu sei que isso é a verdade porque muitos dos meus alunos tinham esse medo. Mas só de você estar aqui nesse workshop já quer dizer o quê? Que você quer ir além. Então, parabéns por isso. Continue firme. Então, esses são os 3 problemas que vamos começar a atacar agora mesmo. A relação, a harmonia com a melodia, não usar o bloco compacto e a evolução dos arranjos, para você ir além do básico e passar a criar arranjos como um verdadeiro profissional. Eu vou abrir aqui o Cibed para falar sobre o mapa do arranjo. Vamos dar uma olhadinha. Rafael, o que é a harmonia? Costumo dizer que a harmonia é o mapa do arranjador, né? A cifra vai dizer o que nós iremos ou não utilizar nos nossos arranjos, né? E a harmonia nada mais é do que, vou escrever aqui, ó, acompanhar uma melodia por sequências, por progressões, né, de acordes, e não de forma aleatória. Rafael, por que não de forma aleatória? Existe um sentido na harmonia. Não é aleatoriamente eu pegar acordes que até tem notas da melodia e sair jogando. Não, tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido tonal. É o que eu vou falar para vocês especificamente da música tonal. Então existe um sentido, né? Tensão, resolução, né, movimento. Então tudo isso faz parte da música tonal, que é 95% a música que a gente pratica no nosso dia a dia, tá bom? O que é acorde, Rafael? Ou o que são acordes? Né, basicamente são 3 ou mais notas tocadas simultaneamente, normalmente agrupadas por terças sobrepostas ou superpostas. Existem outros acordes, Rafael? Existem, mas vamos focar nos acordes triádicos formados por terças superpostas nesse evento, tudo bem? E esses acordes, eles são organizados por tríades, 3 sons, ou tétrades, 4 sons. Existem acordes com mais de 4 sons, Rafael? Existe sim, mas nesse workshop nós iremos falar apenas sobre a estrutura básica, que são as tétrades. Com a estrutura básica você faz praticamente tudo, tá? O que vem além disso são complementos, tá? E você vai entender como é que funciona essa estrutura básica, porque nós organizamos a harmonia por um sistema de cifras, tá? E daí vem o mapa do arranjador. Essas cifras, elas nos dizem muito sobre a música. Ela nos diz o que nós vamos poder utilizar dentro do arranjo ou não. A cifra, quando a gente consegue interpretar de forma corretamente, a gente consegue colocar ou não tensões. Então a escolha acaba sendo a cargo do arranjador. Então quando a gente consegue ter um mapa do arranjo bem delineado, bem definido, a gente pode fazer com que o nosso arranjo soe bem e simples, soe bem, mais refinado, mais rebuscado. Beleza? E aí eu quero falar para vocês o seguinte: toda melodia, ela pode ser apenas 3 coisas. Ela pode ser nota de acorde, nota de tensão e nota de aproximação. Tá? Essa nota de aproximação, a gente vai
a gente vai limar aqui, porque a gente não vai falar sobre ela nesse evento, no workshop. A gente vai levar em consideração, né, as notas de acorde, e as notas de tensão eu vou dar alguma pincelada. Mas eu quero focar mesmo nas notas de acorde, né? Por que nas notas de acorde, Rafael? Porque é a estrutura básica para soar o seu arranjo, né? O som básico do acorde é a tétrade. Ah, Rafael, mas e a tríade? Você está falando que o som básico é a tétrade? Pô, se a tríade é menos que a tétrade, como é que acontece então? Como é que funciona? A tríade é uma estrutura incompleta, né? Por que é incompleta? Porque a gente não consegue definir alguns acordes sem a sétima. Então, a sétima, que é contida em acordes com tétrades, ela sim é uma estrutura completa. Então, eu consigo definir se é um acorde maior com sétima maior, menor com sétima menor, diminuto, dominante, né, meio diminuto. Então, muitas vezes a sétima que vai determinar isso, tá? Então, a tétrade é o que você tem que se ligar. E a tétrade também ela tem a sua subdivisão. Tem as notas óbvias do acorde e tem as notas características, notas guias, tá? As notas que definem o acorde. Quais são as notas óbvias de um acorde, Rafael? É a fundamental e a quinta, ponto. Tá? As notas características é a terça e a sétima. Eventualmente, quarta e sexta, não vem ao caso, mas guarda no seu coração. Notas óbvias, fundamental e quinta. Notas características, terças e sétimas. E aí é uma confusão que as pessoas, quando perguntam assim, qual é a nota mais importante de um acorde? Aí de cara as pessoas falam assim, é o baixo, é a fundamental, é a quinta. As notas mais importantes, as notas que vão definir o acorde, são a terça e sétima. Então no teu bloco não pode faltar terça e sétima. Você tem um quarteto aí de trombones, né? Ou um trio de trombones, né? E precisa soar 4 sons, você não pode deixar de usar terça e sétima. É terça e sétima e mais uma nota, né? Seja fundamental ou quinta, mas a terça e sétima ela é indispensável, são notas indispensáveis, o nome já diz. Então no teu bloco tem que possuir as notas fundamentais, né? As notas indispensáveis, as notas características, tá? Que é a terça e que é a sétima. As notas de tensão, o nome já diz, né? São as tensões dos acordes. Então, são extensões, são complementos. Então, que são as nonas, as 11ª e 13ª, tá? Mas eu não vou abordar a fundo isso, porque senão ficaria algo muito extenso. Eu precisaria de mais umas 2 semanas para poder levar em consideração isso. Então, a gente vai se concentrar no que, Rafael? Nas tétrades, na estrutura básica do acorde. Estão comigo aí? Então, vamos a alguns exemplos aqui, ó. Roberto Carlos especial, trouxe aqui uma formação de ensemble, né, small band. Então percebam que o mapa do arranjo, ele que vai dominar as minhas ações aqui, as minhas aberturas. Então, em alguns momentos eu tenho um Lá maior, né, mas vocês vão ouvir uma sonoridade com a sexta nesse Lá maior. Por quê? É uma nota disponível, né, uma nota que naturalmente, pela minha análise, pela a minha leitura do mapa do arranjo, me permite ou não adicioná-la aos sopros, ainda que a seção rítmica não faça. A mesma coisa acontece nesse Mi7 aqui, né? Eu sei que eu posso ou não usar a 13ª nesse acorde, mas nunca, em hipótese alguma, eu posso omitir a terça e a sétima. Abrir um bloco, eu tenho que valorizar o que? As notas características. Nesses casos, terça e sétima. Eventualmente, quartas, né? Quartas e sextas. Nesse caso aqui, é um slash chord, né? Ré com baixo Mi, que na verdade é um Mi sus 7, 9, né? Nesse caso aqui, a quarta ela precisa aparecer. Se eu fosse abrir um bloco aqui, teria que ter a quarta, tá bem? Então, só para deixar claro isso para vocês, vou até colocar para vocês ouvirem a sonoridade. Percebam que aqui eu estou usando um Sol sustenido de efeito, né, o Lá sustenido para o trompete e a sétima maior desse acorde aqui. Major 7. Pode isso, Rafael? Será que não vai chocar? Vocês viram que não.
Então, porque eu domino, eu sei, a minha leitura, a minha interpretação do mapa do arranjo me permite ou não trabalhar notas que às vezes não estão tão visíveis. Então, por isso é tão importante você saber o que é a nota óbvia, o que é a nota característica, o que é a nota de tensão, complemento ao acorde. Por exemplo, nesse Fá7 sustenido 7 B9, eu poderia tranquilamente tirar esse B9 que não atrapalharia em nada o conteúdo do arranjo, tá? Vocês percebam até que é a seção rítmica que está fazendo esse B9, tá? Não tem um bloco aberto aqui. Então é importante falar sobre isso porque as pessoas às vezes acabam se assustando com algumas coisas e eu não quero, em hipótese alguma, que vocês se assustem, tá? Com a cifragem e etc. Vou mostrar outro exemplo de arranjo. Esse já é um arranjo um pouco maior, eu vou só reduzir aqui para vocês ouvirem só alguns instrumentos, para não ficar muita informação aqui na grade. É uma formação de banda sinfônica, né? Então tá, eu reduzi aqui. E aí vou colocar para vocês ouvirem só essa relação. Então percebam a mesma coisa, que o mapa do arranjo ele está delineando o que eu preciso fazer. Eu tenho aqui um acorde Mi bemol 6/9, que ora eu, em alguns instrumentos, em algumas famílias eu abri ele com formatos diferentes, né? E gerou, de certa forma, organização, gerou mais contraste, gerou equilíbrio. Então, em algumas famílias eu abri, eu fiz a abertura mais aberta, mas existe. E outros eu fiz a abertura mais fechada e gerou contraste, tá? E não só necessariamente eu preciso usar a sexta e a nona desse acorde, tá? Mas a sexta e a nona, ela me sugere as notas boas, e tanto é que a melodia ela está toda criada nesse sexta e nona. Então perceba que eu tenho aqui, ó, fundamental, tá? Quinta, sexta, nona e quinta de novo. Então, se eu escuto só essa frase aqui do flautim que está dobrado com as madeiras, ela é exatamente o arpejo desse acorde. Quando eu coloco o flautim, né, vou botar o flautim só com piano aqui, tá? Só para vocês ouvirem. Já é um resultado incrível, né? Agora o contexto de toda a banda, vou abrir para vocês aqui. Percebe como é agradável? Esse som grandioso, ele vem a partir de uma avaliação, né, a partir de uma leitura nossa do mapa do arranjo, né? A partir dessa criação harmônica aqui, me permitiu criar blocos, me permitiu criar melodias e inclusive contrapontos aqui, que eu não vou mostrar nesse momento, mas a gente vai ver futuramente. E aí mais um exemplo rapidinho de uma introdução de Fly to the Moon, um arranjo meu também para Small Band. Perceba como eu trabalhei, né, as notas do acorde todo momento, notas de tensão, mas em nenhuma hipótese eu deixei escapar as notas características do acorde. Terça e sétima teve que aparecer a todo momento que eu abri o bloco. Então, por exemplo, tem um Fá menor aqui. Qual é a sétima menor de Fá menor? Mi bemol. Então, quando você vai procurar nos sopros, eu tenho um Mi bemol aqui. Tá? Ele não pode faltar, porque esse Mi bemol ele é fundamental, né? O Mi bemol e o Lá bemol são fundamentais para soar o acorde. Tá? Então, isso tudo aconteceu durante essa jornada. Vou botar para vocês ouvirem aqui. Se vocês quiserem pausar e analisar a grade com calma, fiquem à vontade.
estou trazendo aqui um exercício, vou só dar uma explicação rápida para vocês fazerem e vocês precisam fazer isso, precisam levar isso a sério, tá? Isso aqui dá muito resultado e eu estou falando de resultado de curto prazo, para vocês já comemorarem nessa semana, tá? Então tem um tema conhecido aqui, Auto Lives, né, do grande trompetista Miles Davis, né? E aí eu vou fazer 4 compassos para vocês, eu quero que vocês terminem essa relação melodia com harmonia. Por exemplo, eu tenho aqui, né, a harmonia já está cifrada, né, o tema original, e eu vou escrever as notas da melodia relacionadas ao acorde. Então vamos lá. Então esse Lá é fundamental comparado a esse acorde, né? Se eu fosse continuar isso aqui, eu vou tentar ir um pouco mais rápido, ó, tensão 9, tá? Terça menor. O Fá comparado ao Ré menor também é uma terça menor, tá? Terça menor. Agora, olha que interessante, o Fá ele prolonga para o próximo compasso e nesse contexto ele já não é mais terça menor, ele é o quê? Sétima menor. A gente vai colocar só 7. Um pouquinho para trás aqui, tá? Fundamental. Opa, passou aqui. T9, tensão 9. Né, o Si é a terça maior, tá? Terça maior também. Opa. Terça maior. O Mi comparado a Dó, né? Mantém a terça maior. Porém, aqui, nesse Mi, comparado a Fá com sétima maior, ele tem o quê? A qualidade de sétima maior. Sétima maior, tá? Você vai fazer isso por toda a melodia e... Na boa, se você puder fazer assim, toda melodia que você encontrar, o seu reflexo, ele vai ser impressionante, tá? Impressionante. Opa, terça maior também. E aí eu fiz esses de cima, eu quero que vocês concluam, tá? Sempre relacionando a melodia com a harmonia, tá? E aí vocês vão fazer isso bem aqui, ó. Nessa tabelinha aqui. Primeiro vocês vão fazer nessa tabela, vão colocar, por exemplo, são 8 compassos, você vai botar cada acorde aqui, cada nota do acorde, cada nota óbvia desse acorde e cada nota característica desse acorde. Então, por exemplo, aqui o primeiro acorde em questão, no primeiro compasso é o Ré menor. Então eu vou escrever o Ré menor, né, o primeiro compasso, aqui é na cruz, o Lá menor, tá, gente? Então Ré menor, e aí eu vou escrever quais são as notas do acorde de Ré menor. Eu sei, Rafael? Sei, ó. Ré, Fá, Lá e Dó. Quais são as notas óbvias desse acorde? Ré e Lá. Quais são as características? Fá e Dó. Tá vendo? E aí, diante disso, você vai concluir tudo isso aqui. Gente, é um trabalhinho, mas olha, a habilidade de vocês vai ficar muito, muito mais apurada. Tá bom? Então faz isso, posta na comunidade que eu quero corrigir o seu trabalho. Eu vou deixar essa partitura bem aqui, tá? Com um exemplo pronto. E aqui a sua vez de fazer exatamente o que eu fiz aqui. Tá bom? Aguardo o trabalho de vocês na comunidade. Forte abraço. Maravilha, então, pessoal, novamente, mais uma vez, eu dei vários exemplos para vocês, estou mandando exercício, esse exercício vocês precisam fazer e postar na comunidade, tá? Então, anota aí uma coisa importante, o cérebro, ele aprende por repetição, o nosso cérebro, a nossa caixorinha, ela aprende por repetição, então vocês precisam ver e rever o que vocês não entenderam bem, anotar e principalmente fazer esse exercício que eu vou deixar para vocês e postar na comunidade. E assim, não tenham vergonha se estão errando, se estão acertando. O importante é vocês postarem e aguardarem o meu feedback lá. Porque quem erra tem a possibilidade de ajustar o curso e aprimorar, aperfeiçoar. Agora, se você não erra, né, não tentou, não errou, mas também não aprendeu. Então, assim, o cérebro aprende por repetição. Repetição em assistir conteúdo, repetição quando eu vou anotar, resumir o conteúdo, quando eu vou exercitar o conteúdo, tá bom? Então não deixem de fazer essas ações que eu estou falando para vocês, porque vão ser fundamentais para que você consiga realmente compreender esse conteúdo, ok?
Os arquivos necessários para você fazer esse exercício estão lá no workshop e também na comunidade do Facebook. Então, depois que você terminar de concluir o exercício, posta lá na comunidade para eu pessoalmente, né, corrigir e identificar algum problema no seu mapa do arranjo, né, porque ele será essencial para a segunda aula que iremos dar, tá, na quarta-feira. Então, com o mapa do arranjo pronto, 50% dos seus problemas do relacionamento da harmonia com a melodia estarão resolvidos. Os outros 50% a gente vai resolver na aula de quarta-feira. Fechado? Então, na aula que vem, que vai ao ar na quarta-feira, nós vamos trabalhar a composição da linha do baixo e da linha intermediária do arranjo. E você vai ver como seu arranjo já estará começando a soar sem que a melodia seja sacrificada. Tá? Depois só faltará a abertura das vozes que faremos na nossa terceira aula, que é a mais importante de todas e onde a maioria dos arranjadores erram. Hoje vimos os 3 principais erros que te distanciam de um arranjo mais profissional. A falta da relação da harmonia com a melodia, a falta de um bloco compacto e ficar apenas no básico, sem evoluir. Também falei sobre os fundamentos da harmonia e te mostrei como criar o seu mapa do arranjo. Eu passei uma tarefa para você e você deve fazer e publicar ela lá na comunidade do Facebook. Os arquivos estão todos no site do workshop. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa aula? Ela te ajudou com algo? Você acredita que os seus conhecimentos sobre arranjo aumentaram? Escreve aí nos comentários para eu saber o que você achou e o que você está achando desse workshop. Isso é muito importante para mim e se você puder deixar o seu feedback, eu fico muito agradecido. Também tem no site do workshop os meus canais oficiais, no YouTube, Instagram e Facebook. Lá eu coloco dicas diárias sobre arranjos de sopro, então podem também me seguir lá para continuarmos a nossa conversa por lá. E conforme prometido, eu vou deixar aí a música que eu fiz para o nascimento da minha querida filha Luísa. Um forte abraço, eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira aula e te vejo na segunda aula. Um grande abraço. Thank you.